Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. E hoje é terça-feira, dia 9 de julho de 2024, estamos chegando com mais uma edição inédita e fresquinha do Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. Hoje é feriado aqui em São Paulo, a Revolução Constitucionalista, mas isso não é motivo para a gente não chegar junto com a nossa audiência do Brasil inteiro para debater todos aqueles assuntos fundamentais para pensar num país mais justo e igualitário para todo mundo. Como todo mundo sabe, aqui no Bem Viver a gente fala sobre agroecologia, saúde, alimentação, cultura, sem deixar de lado também os debates fundamentais do mundo da política, economia, política internacional. Tudo isso cabe aqui no Bem Viver. Meu nome é Lucas Weber, eu te acompanho nessa boa prosa que está começando agora. Se liga nos destaques que a gente preparou para a edição de hoje. Vamos falar sobre os núcleos de estudos em agroecologia e a expectativa com o edital para o setor. Conab aponta que 600 milhões de litros de agrotóxicos são lançados por ano no Cerrado brasileiro. Vamos repercutir a vitória da esquerda nas eleições legislativas na França e o cenário político pelo mundo. Em Minas Gerais, vamos entender os principais enfrentamentos dos movimentos populares ao governo Zema em 2024. Hip Hop. Juventude periférica protagoniza movimento cultural no leste fluminense. Esses são alguns, mas são vários os destaques do programa de hoje. Bora lá que ele só está começando. Há alguns meses, nós do Bem Viver seguimos de olho no lançamento da nova edição do Planapo. O terceiro Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica deveria ter sido apresentado na quarta-feira passada. O anúncio foi adiado e a previsão agora é que para o próximo dia 16 de julho, ou seja, daqui uma semana, esse plano vai ser devidamente entregue para toda a população analisar e debater esse feito do governo federal. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento alegou que alguns ajustes ainda estão sendo feitos. Nesse embalo, o adiamento englobou também um edital para o funcionamento dos NEAs. Essa é a sigla de Núcleos de Estudos em Agroecologia. Sobre esse assunto, o nosso repórter, roteirista Daniel Lamir, conversou com José Nunes. Ele é presidente da ABA Agroecologia. A gente vai conferir agora esse papo dos dois sobre esse assunto fundamental. A construção de uma sociedade mais agroecológica passa também pelo desenvolvimento científico. Considerando o trabalho no campo e a militância, a área da educação também movimenta e fortalece a agroecologia no nosso dia a dia. Uma das referências do setor na construção do conhecimento são os NEAs, sigla dos Núcleos de Estudos em Agroecologia. Esses núcleos funcionam em instituições de ensino pelo país e integram a ABA, a Associação Brasileira de Agroecologia. Na última quarta-feira, o governo federal deveria anunciar novos editais para os NEAs pelo país, mas a chamada foi adiada. A previsão agora é que o lançamento seja feito no próximo dia 16 com o novo Planapo, o Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. Para sabermos um pouco mais sobre esse cenário, conversamos agora com o professor José Nunes, da UFRPE, Universidade Federal Rural de Pernambuco, e também presidente da ABA. Olá, José Nunes, tudo bem? Nós do Bem Viver agradecemos por essa conversa aqui agora no nosso programa, viu? Olá, é um prazer estar aqui no programa e a gente poder fazer essa discussão sobre os NEAs e sua importância. Valeu, José Nunes, e a gente vai falar aqui sobre o lançamento, do edital que foi adiado, mas primeiramente seria bacana a gente explicar um pouco melhor, sobre o que são os NEAs. Como é que a gente poderia explicar de uma forma mais didática sobre o que são os núcleos de estudos em agroecologia? Os NEAs têm o seu histórico, a sua origem ainda na década de 80. No Brasil, na década de 80, havia um movimento muito forte, que era o movimento de agricultura alternativa. Já discutia, então, o modelo produtivo da agricultura dita moderna, com o uso de muitos insumos químicos, como os agrotóxicos e adubos sintéticos. Esses núcleos vão surgir, pelo menos dois marcos. Assim, é um grupo de agricultura ecológica que foi criado na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e um outro é um grupo verde de agricultura alternativa,
foi criado na então Escola Superior de Agricultura de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Isso tudo no início dos anos 90, aí, 92, 93. Então, esses grupos, que depois vão ser chamados de núcleos, fazem parte de todo esse movimento da construção da agricultura alternativa e da agroecologia no Brasil. Os NEAs, como eles são chamados especificamente, eles surgem daí e passam a ter um impulso maior nos anos 2000, principalmente a partir de 2010, quando surge, inclusive, o primeiro edital de apoio público aos núcleos de estudos em agroecologia. Eles estão espalhados nas diferentes regiões, instituições de ensino, majoritariamente em universidades, mas também em institutos federais e outros centros de pesquisa, como Embrapa ou empresa de assistência técnica. No caso de Pernambuco, por exemplo, um importante NEA se encontra no IPA, que é o Instituto de Pesquisa Agronômica do Estado de Pernambuco, e os NEAs têm o papel de construir esse conhecimento agroecológico a partir da interlocução com diferentes sujeitos sociais, agricultores, movimentos sociais, organizações da sociedade civil, né? A gente fala que dá uma virada no jeito de construir conhecimento que envolve tanto a extensão, a gente fala de uma extensão dialógica, né, que ela busca ser continuada e territorializada na discussão direta dos problemas da realidade de cada território. Essa extensão vai refletir no ensino contextualizado também, porque os estudantes, as estudantes, a informação que participam dos NEAs vão receber conhecimento, ou vão construir junto com pesquisadores e pesquisadoras um conhecimento que está contextualizado a partir das práticas de extensão, e uma pesquisação, que a gente fala colaborativa, porque a gente pensa que há diferentes conhecimentos, e esses conhecimentos são postos em práticas a partir dos processos de construção do conhecimento feitos nos NEAs. Então, tem sido muito importante para o conhecimento agroecológico no Brasil, né? E por isso vem sendo incluído no eixo de conhecimento desde o primeiro Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. José Nunes, o que é que a gente também poderia falar, né, sobre esse edital que chegou a ser adiado, quais são as expectativas com ele, o que é que tem sido construído ou esperado sobre esse edital que deve ser lançado agora no dia 16? A partir dos diferentes espaços da ABA, desde novembro do ano passado, quando nós realizamos o Congresso Brasileiro de Agroecologia, no Rio de Janeiro, havia uma discussão, o atual governo federal, no sentido do lançamento do novo edital de apoio aos NEAs. Essa política de construção do conhecimento vem sendo apoiada pelo governo federal já há muito tempo. Nós temos dados sistematizados, inclusive, em artigos acadêmicos, e somente entre o ano de 2012 e 2017 o governo federal investiu mais de 40 milhões nessa política de NEA. Isso fez com que esses núcleos se expandissem em todo o território brasileiro. E então nós íamos fazendo essa discussão no ano passado ainda, e esperávamos o lançamento do edital já no começo desse ano de 2024. Esperávamos que seriam diferentes ministérios, né, como o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o Ministério da Educação, Ministério da Agricultura, Ministério da Saúde, pudéssemos reunir em torno de 50 milhões num edital para os núcleos de agroecologia ainda esse ano de 2024, e o fato é que é lançado o Plano Safra e esse edital ainda não foi aberto, né? Há uma grande expectativa dos núcleos, né, para retomar trabalhos significativos em suas regiões. Como esse apoio aos NEAs faz parte do Plano Nacional de Agricultura, de Agroecologia e Produção Orgânica, a gente espera que, junto com o Planapro, que já haveria de ser lançado junto com o Plano Safra, esse apoio aos NEAs se consolide, né, para poder garantir esse trabalho de ensino, pesquisa e extensão voltada à construção do conhecimento agroecológico. José Nunes, o que é que a gente também poderia falar, né, sobre a importância dos NEAs para a sociedade, para a ciência como um todo? Como é essa colaboração? Olha, nós vivemos
de fato, uma crise socioambiental muito significativa. Uma das frentes de trabalho tem sido, né, construir o debate sobre as mudanças climáticas. Por exemplo, nós estamos vendo cada vez mais os eventos climáticos extremos, como vivenciamos recentemente no Rio Grande do Sul. Nós entendemos que isso faz parte da forma como nós lidamos com a terra, com a natureza, a forma como produzimos alimentos impacta diretamente isso. Nós temos um sério problema com contaminação de águas, solos e alimentos. Isso tem refletido, inclusive, na nossa saúde, né, com o aumento de diferentes tipos de doenças, como tipos de câncer, né, que são muito graves. Então, se é verdade que nós somos o que comemos, os NEAs são espaços que vêm contribuindo com a construção de uma outra agricultura, né, uma agricultura que gera comida de verdade, que gera uma alimentação saudável, mas não só isso, vai muito além da produção, porque também trata da circulação desses alimentos a partir dos princípios da economia solidária. Os exemplos das feiras, né, dos outros pontos de comercialização dessa alimentação saudável é um exemplo, né, mas também restaurantes populares, então fazendo chegar comida de verdade na mesa das pessoas, né, e é nos NEAs onde essa formação de profissionais capacitados para agirem nessa sociedade, é nos NEAs onde a pesquisa voltada para essa produção e circulação de alimentos saudáveis é feita, mas também deslocando esse jeito de fazer pesquisa, fazendo, como eu já te falei, com agricultores, com movimentos sociais, percebendo que todos esses sujeitos são portadores de conhecimentos. É aí onde a agroecologia se diferencia de outras ciências, né? É pensar todas essas pessoas envolvidas no território são capazes de construir conhecimento de diferentes lugares. Então, essa é uma resposta muito valiosa que os NEAs traz para a sociedade, agindo em rede. Nós temos constituído no período das redes de NEA, por exemplo, no Nordeste existia a Rede Nordestina de NEAs, uma capacidade de mobilizar e fazer com que esses atores, homens e mulheres, participem de processos, né, de tomada de decisões sobre as políticas públicas, seja nas universidades, nos institutos, apoiados por essas instituições. Então, os NEAs têm contribuído muito para o que a gente chama da construção do conhecimento agroecológico. Eu vou te dizer, sem nem medo de errar, que os NEAs têm sido uma das principais células dessa construção do conhecimento, que reverbera de várias formas na sociedade, tanto na formação, como em serviços diretos prestados às comunidades e às pessoas, agricultores, agricultoras e outros sujeitos do campo. José Nunes, nós do Bem Viver agradecemos pela entrevista, viu? E portas abertas aí para outros momentos, tá bom? Muito obrigado, e muito importante contar com essa mídia comprometida com o Bem Viver. Obrigado. São centenas de NEAs aguardando a divulgação do edital do próximo dia 16. E ainda na área da agroecologia, a gente destaca que um importante encontro do setor vai acontecer em 2026. Tem tempo, mas é importante a gente já ir aquecendo os debates que vão acontecer, porque é a 5ª edição do ENA, o Encontro Nacional de Agroecologia. O anúncio foi feito na última sexta-feira, dia 5, durante a plenária da ANA, que é a Articulação Nacional da Agroecologia. São muitas siglas, eu sei que às vezes dá uma bananada, mas é importante a gente ir destrinchando e todas elas são fundamentais e tratam de diferentes temas. Bom, essa reunião definidora de onde vai acontecer e quando vai acontecer foi em Florianópolis, capital de Santa Catarina, e ainda não está exatamente decidido o local e a data do próximo ENA, que vai ser definida e a gente vai com certeza trazer aqui no Bem Viver. Oi pessoal, eu sou Rosana Fernandes, da Coordenação Política Pedagógica da Escola Nacional Florestan Fernandes, e hoje eu tenho um convite especial para você. A Escola Nacional Florestan Fernandes precisa do seu apoio para continuar promovendo a formação política da classe trabalhadora. Desde 2005, mais de 40 mil pessoas do Brasil e do mundo já passaram pela Escola Nacional, que continua existindo por meio da solidariedade dos movimentos populares e associados que contribuem com esse projeto.
Conheça o trabalho e seja um amigo da Escola Nacional Florestan Fernandes. Acesse www.amigosenff.org.br e saiba mais. Agora a gente destaca um número que revela uma dimensão do quanto os agrotóxicos estão contaminando o nosso país. Se liga só nisso, por ano são lançados 600 milhões de litros de veneno no Cerrado, só no Cerrado, gente. Essa quantidade tão absurda pode até fugir da nossa imaginação pelo volume que é tão assustador. Mas, para comparação, a gente pode dizer que 600 milhões de litros podem encher uma pequena barragem. Ou ainda, considerando que um caminhão-pipa pode transportar 10 mil litros de água, a gente poderia fazer a seguinte matemática. A cada ano, 60 mil caminhões-pipa derramam agrotóxico no Cerrado. Isso só para dar uma dimensão do tamanho do buraco que a gente está se metendo com essas medidas. Uma realidade dura de imaginar e que acontece no bioma, que é considerado o berço das águas do Brasil. Se diz que o Cerrado é uma espécie de caixa d'água para todo o país e para a América do Sul como um todo. Mesmo com essa importância, as águas do bioma sofrem a cada ano com essa contaminação por agrotóxicos. Sobre o lema "Sem Cerrado, sem água, sem vida", a campanha nacional em defesa do Cerrado denuncia essa situação. E a gente vai saber mais detalhes com a nossa repórter Mariana Castro. Considerado berço das águas, o Cerrado abriga nascentes de importantes rios brasileiros. No entanto, além de sofrer com altos índices de desmatamento, o bioma passa por envenenamentos sem precedentes. De acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, mais de 600 milhões de litros de agrotóxicos são lançados no Cerrado por ano. A Campanha Nacional em Defesa do Cerrado e a Comissão Pastoral da Terra, em parceria com a Fiocruz, têm estudado e denunciado as consequências dessa triste realidade. É o que explica a pesquisadora Georgiana Marques, do Instituto Federal do Maranhão, que compõe o grupo de pesquisa. Isso causa o que nas comunidades? Preferencialmente, processos alérgicos, processos intestinais. Muitos desses agrotóxicos, como por exemplo o glifosato, eles já são classificados como carcinogênicos. Então, eles podem levar essas pessoas até a morte. Nós temos casos de crianças com feridas externas, expostas, com coceiras. Então, isso nos traz uma preocupação. Além disso, a questão aí do meio ambiente, porque eles não podem utilizar essa água para consumo. A área de intensa expansão do agronegócio, o Maranhão é destaque pelo alto índice de envenenamento, conforme pesquisas reveladas na publicação Vivendo em Territórios Contaminados, um dossiê sobre agrotóxicos nas águas do Cerrado. Ariana Gomes, da Rede Maranhense de Agroecologia, a RAMA, acompanha as pesquisas e alerta para a situação. As pessoas comprovadamente, por meio dessa pesquisa, mostram que estão tomando águas contaminadas, estão literalmente tomando veneno todos os dias, Isso causado, pelas consequências do agronegócio, da plantação de soja, de eucalipto que tem se espalhado em todo o Maranhão, assim também como outras regiões do Cerrado, em especial no corredor Matopiba. No Quilombo Cocalinho, município de Parnarama, no Maranhão, foram detectados 9 tipos de agrotóxicos nas águas da comunidade em uma única amostra coletada. Mistura essa que é ainda mais perigosa do que um produto isolado. O território quilombola é reconhecido pela Fundação Cultural Palmares desde 2014, mas ainda não tem a titularização. Raimunda Nonata, liderança do Quilombo Cocalinho, desabafa. A gente vê a nível nacional, nível estadual, a ganância desses plantadores de soja e plantadores de milho. E essa pulverização que eles fazem aérea contamina a nossa plantação e as nossas águas também. Tanto o lençol freático como nas caixas d'água, nas cisternas. Isso tudo contamina, Diante dessa realidade que se repete em diversos territórios de expansão do agronegócio, tem sido debatida a criação de um marco regulatório internacional para combate ao uso indiscriminado de agrotóxicos, junto à Organização das Nações Unidas. Do Maranhão para a Rádio Brasil de Fato, Mariana Castro.
Para quem quiser se aprofundar mais no tema, pode acessar a página Campanha Nacional em Defesa do Cerrado. O endereço é campanhacerrado.org.br. Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Sempre bom lembrar um recadinho que a gente não se cansa de compartilhar todos os dias aqui no Bem Viver. Sabia que dá para retransmitir de graça o nosso programa aí na sua rádio comunitária, regional, educativa? Vai ser uma alegria imensa saber que o Bem Viver está chegando nesse cantinho do país. São dezenas, mais de 300 emissoras, melhor dizendo, que todos os dias retransmitem o nosso programa, colocam na sua respectiva grade. Se você tem interesse e disponibilidade, faz o seguinte, vai em radiobrasildefato.com.br e lá você clica em como ser uma rádio parceira, que tem o caminho, o tutorial para você entrar junto com a gente nessa. Agora a gente vai falar sobre o resultado das eleições legislativas na França que dominaram o debate internacional ao longo do último final de semana. Bom, no domingo, a coalizão de esquerda Nova Frente Popular obteve a maioria das cadeiras na Assembleia Nacional do país. O resultado foi de virada e surpreendeu o país europeu e o mundo como um todo. Isso depois de um primeiro turno com vitória histórica da extrema-direita. A gente falou sobre isso, acontecendo no dia 30 de junho. O segundo maior número de cadeiras no parlamento deve ficar com a Agrupação Nacional. Essa é a coligação do presidente Emmanuel Macron. Em terceiro, o Reagrupamento Nacional, liderado pela extremista direita Marine Le Pen, deve ficar. Quase 60% do eleitorado francês compareceu às urnas esse final de semana no país e o voto não é obrigatório por lá. Esse percentual marcou a maior adesão em eleições legislativas nas últimas 4 décadas no país. Em meio a esses acontecimentos, o Bem Viver vai se debruçar agora sobre essa análise sobre o cenário internacional político. A gente vai acompanhar uma entrevista com Alisson Mascaro, ele que é professor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Para o professor, essa ascensão generalizada que a gente vê da extrema-direita, não só na França, mas em outros países ao redor do mundo, é um resultado, uma consequência direta das crises do próprio capitalismo. Nas palavras dele, o fascismo não é um problema da falta de leis, de vergonha na cara, ou um problema moral. Ele considera que esses fatores menos significativos quando focamos a estrutura de exploração que sustenta o capitalismo. A gente vai conferir agora um trecho da entrevista realizada pelo nosso repórter José Eduardo Bernardes, que apresenta o BDF Entrevista. Alisson Mascaro foi perguntado sobre o avanço da extrema-direita e do fascismo na Europa. Vamos conferir. O fascismo não é um problema da falta de leis ou de vergonha na cara ou de problema moral, embora também possa haver uma questão de leis, de diques de contenção institucionais ou mesmo um apelo moral para que as pessoas não sejam fascistas. Mas isso é quase nada. O fascismo é o problema do capitalismo. O capitalismo é um modo de produção de exploração. 1% da humanidade explora, 99% são explorados. E quem está me vendo é explorado, certamente, porque é quase uma probabilidade estatística. Se você trabalha, você é explorado. Ah, mas eu trabalho e tenho um carro. Você é um explorado com um carro. O explorador é o dono da fábrica de automóvel, que você não é. Você não é detentor dos meios de produção. Você só tem um carro. Pois bem, uma sociedade que é da exploração, ela é uma sociedade que sangra, porque ela é uma sociedade que extrai da maioria da população a riqueza para uma minoria acumular. Então essa minoria acumula coisas inenarráveis. Elas não têm só um celular melhor do que o da gente. Elas têm a fábrica do celular. Elas têm terras, elas têm indústrias. Seres humanos organizam a sua vida por 40, 50, 60 anos para acordarem de manhã, trabalharem para alguém que eles eventualmente nem sabem quem é, deixarem o filho na creche para voltarem no final do dia cansados, pegarem o filho e ter pouquíssimas horas de vida para fazer aquilo que poderia ser o prazer da sua vida. Isto é o capitalismo. Esta sociedade organiza uma forma de percepção de mundo de sofrimento. Em qualquer sociedade capitalista as pessoas sofrem. Mas umas podem ter um carro, sofrem com um carro. Porque efetivamente ela também descobre que tem trânsito, ela também descobre que o vizinho tem um carro melhor e quaisquer coisas assim. Portanto, esta sociedade, na hora em que ela entra em crise estrutural, porque ela tem crise todo dia, qualquer pessoa que sofre tem crise. Na hora que ela entra em crise estrutural, quando a burguesia não consegue mais
arrancar uma taxa de acumulação do povo tão grande, por contradições do próprio capitalismo, a burguesia percebe que existe aqui a possibilidade de que o povo se revolte, de que o povo se levante, porque a vida do povo nunca é boa no capitalismo, nem para a classe trabalhadora do campo, nem da cidade, nem para quem é da indústria, nem para quem presta serviço ou quem está no comércio. Tudo é ruim, apenas são variações do mesmo ruim. Então, nesta situação, vai que o povo vota em eleições em gente que defende o povo. Vai que o povo se cansa desta forma teatral da democracia, na qual sempre é o rico que ganha porque ele tem um instrumento para chegar ao pobre fazendo piada e o pobre gosta do rico e aí vota no rico. Então é sempre a classe trabalhadora do mundo se autoflagelando, porque eleições, na maior parte do mundo, sempre é o pobre votando contra o seu interesse, imaginando que está votando em favor do seu interesse. Porque a pessoa vem com uma pauta moral, a pessoa, um dia antes da eleição, manda meme de gatinho dizendo vote no partido tal, qualquer coisa assim. E sempre o meme da direita é mais bonitinho do que o da esquerda, porque tem recursos, tem dinheiro e coisas mais. O vídeo é mais legal, qualquer coisa assim. De tal sorte que o capitalismo, quando entra em crise, ele vai para a extrema-direita, sempre, porque ele não tendo mais o recurso das instituições e da democracia, ele aumenta o flagelo em cima da classe trabalhadora. A crise do capitalismo sempre leva a burguesia a tomar uma posição de extrema-direita. Na hora em que há algum movimento social se levantando, na hora em que eventualmente um governo de esquerda ganha uma eleição em qualquer país do mundo e começa uma pequena reforma, isto já acende um sinal de alerta da burguesia. No Brasil, com Lula e Dilma, bastou uma alteração pontual na miséria da classe trabalhadora, que passou a ser menos miserável, e então a expressão era: agora o pobre anda no aeroporto, agora o pobre toma avião. Bastou ver um pobre no aeroporto, que a classe burguesa e as classes médias que se sentem burguesas porque tem um carro, 2, 3, esta classe média e o capitalismo percebem que a posição relativa está ameaçada e a forma então de sustentar o seu poder relativo e a acumulação que daí vem é destruir esta própria legalidade, destruir esta própria democracia. Então vem um golpe. Dilma Rousseff sofre impeachment por causa de uma tal pedalada fiscal que eu, como jurista, nunca encontrei no Código Penal esse crime, nem nenhuma legislação penal especial. Não tem em lugar nenhum. Ela foi inocentada na sessão do golpe, na sessão consumada do golpe, ela foi inocentada politicamente. Né? E, de algum modo, então, se percebe aqui o teatro de fancaria que é o golpe. Pois bem, tanto quanto João Goulart foi declarado vacante do cargo e ele estava no Brasil. É tudo uma espécie de piada. O que estou dizendo aqui é que nós temos um quadro no qual o capitalismo está em crise e a sua solução historicamente sempre é ir para a extrema-direita. Luiz Bonaparte na França foi isto, e Marx percebeu esse golpe do século XIX. Mussolini é isto, Hitler é isso, Franco é isso, Salazar é isso, e todas as posições do mundo que vão para a extrema-direita é a forma do capitalismo se manter, massacrando ainda mais o povo destas sociedades. Só que o povo não é só massacrado, o povo também é instituído e constituído ideologicamente para imaginar que o massacre não é massacre. Então, ao povo existem, eu diria, ferramentas para dizer: você vai se libertar do imigrante. Então é um modo de dizer para o massacrado do país que haverá alguém mais massacrado que ele. Você é trabalhador alemão, mas você é ariano. O judeu é o problema, o cigano é o problema, a negro e negro são o problema, o homossexual é o problema, o testemunho de Jeová e quaisquer coisas nesse sentido. No Brasil e nos Estados Unidos é isso. Lá é imigração, lá é a pessoa que não tem Deus, aqui são os imorais, os indecentes e qualquer coisa fantasiosa. E para além disso, teve a crise de 2008 que abriu uma brecha, uma crise econômica e social na Europa, o fim do bem-estar social, né, do estado de bem-estar social, também acho que trouxe esse ambiente, né? Mais isso propício. Faz com que grupos da classe trabalhadora matem outros grupos da classe trabalhadora, exatamente para que todos esses grupos juntos não matem a burguesia. Então, efetivamente, a solução da extrema-direita é a solução do capitalismo sempre. O fascismo não é um problema moral, o fascismo é um problema do capitalismo. Se nós quisermos acabar com o fascismo, é preciso superar o capitalismo, porque sempre o capitalismo aperta um botão de pânico quando ele não consegue mais administrar o povo sofrendo, e este botão de pânico é:
algum modo de extrema-direita, de governo, pelo qual um bate no outro, pelo qual um flagela o outro e coisas nesse nível. Então, efetivamente, o que temos hoje, infelizmente, é o não ataque à contradição estrutural. O problema é o capitalismo. Como, infelizmente, a batalha das ideias não está sendo ganha por nós, pela classe trabalhadora, nós estamos aqui reféns de uma explicação de mundo da burguesia, que diz que é preciso manter a segurança e os contratos e os investimentos e quaisquer coisas mais, o custo do Brasil é muito alto, qualquer coisa assim que se fala em qualquer país do mundo, porque o custo do seu país sempre é uma explicação dada internamente. Então o que estou dizendo é que nós estamos desamparados de ferramentas para enfrentar o fascismo. Não é com tribunal, apenas. Isso pode ser uma lateralidade. Não é com coisas institucionais, é com um movimento de massas. Enquanto a nossa gente não entender que o capitalismo é o problema, a nossa gente será golpeada pelo fascismo e pior, a nossa gente será elo de transmissão desse golpe, porque um pedaço da nossa gente bate em outro pedaço da nossa gente e então o judeu, o cigano, o homoafetivo, o estrangeiro, o indígena, não importa qual grupo, qual corte, o não crente, o crente de outra crença, não importa a razão que se tenha, sempre será alguém que será alvejado por outro alguém em favor do capital. Ou nós superamos o capitalismo e acabamos com essa hipótese de extrema-direita, ou nós vamos viver novamente um tempo agudo de extrema-direita que exigirá de nós uma mobilização como foi aquela para acabar com Hitler e Mussolini, ou seja, uma guerra de muito sangue, de muita dor, de muita tristeza, de muita perda, para ver se estanca a crise do capitalismo. Hoje, para nós, é fundamental a crítica como forma de libertação. Trazendo para o Brasil agora, quando da eleição do presidente Lula, agora em 2022, a gente sabia que saindo o Bolsonaro, o bolsonarismo ainda permearia na sociedade. Está muito arraigado nas comunidades, nas religiosidades, né, principalmente o neopentecostalismo, né, ele está muito já dentro da sociedade. No entanto, no Congresso, a gente tinha aí um certo, por mais que eles tivessem uma votação expressiva em 2022, tanto na Câmara quanto no Senado, a gente não sabia quanto se manteria dessa ideia bolsonarista. Hoje a gente está vendo que a extrema-direita conseguiu se reagrupar novamente e já começa a fazer planos para 2026, enfim, já tenta minar o presidente da República. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre como essa extrema-direita se organiza no Brasil e como ela conseguiu se reagrupar politicamente, não só socialmente, mas politicamente também. Eu nunca começo a análise pela ponta, eu diria, última, que é simplesmente a vontade do povo ou a forma de ver o mundo do povo. Eu começo pelo centro. O capitalismo quer essa estrutura social. Então o capitalismo do Brasil optava fundamentalmente pelo PSDB. Isto foi a solução brasileira desde a década de 1990. Privatizar, destruir a economia nacional, e tudo isso se fazia com um certo tucanismo. Então a pessoa tomava um cafezinho certinho, ela discutia platitudes num restaurante, eventualmente falava francês ou qualquer coisa dessa, e desgraçava um país desse modo. Pois bem, a burguesia do Brasil percebe que não dá mais para alcançar o povo com um governante lendo Foucault e privatizando. É preciso agora alcançar o povo com ferramentas de maior, eu diria, laço com a estrutura cultural e mesmo emotiva e mesmo religiosa do povo. Então, não é mais o governante que tomava o seu cafezinho gourmet com o sotaque de Paris. Tivemos um presidente altamente desgraçante da economia nacional, Fernando Henrique Cardoso, que dizia que sua preferência de hobby era flanar por Paris. E ele tinha uma cultura parisiense muito grande. Agora, inclusive tinha um imóvel lá. Tem imóveis e coisas mais. Enfim, um homem bem instalado em Paris. Rive droite, inclusive. Como se esperaria. De tal modo que o que nós temos hoje é presidente da República que comia pão e coisas mais, com farelo no chão e coisas assim, não usava talher, algo mais. E também porque isso é um certo teatro. Enfim, até poderia usar um talher, mas reforçava uma ideia, eu diria, de tosquice, de
rusticidade, porque alcançava uma dimensão popular, eventualmente, daquele horizonte que perde, eu diria, a repressão social de qualquer pessoa. Diz assim, tá vendo? Se ele é presidente, ele come com a mão e ele fala e solta farelo enquanto fala, eu também posso fazer. Então, uma espécie de infantilização social permitida por um exemplo maior. Pois bem, nesta história toda é porque a burguesia optou por apostar nesses personagens, percebeu que a reprodução social se dava melhor com esses personagens, que ela então optou pela extrema-direita. Ela deixou de lado esta burguesia que come uma comida sofisticada. Ela passou a apostar nesta leitura, eu diria, mais tosca de extrema-direita. É por causa disso que nós temos um domínio ideológico tamanho, que nós temos a imprensa inteira, tirando as exceções, a imprensa majoritária de extrema-direita. Ela não fala contra esses absurdos, ela não mapeia esses absurdos fazendo uma radiografia, ela só anuncia que existem tais posições. E vai se vencendo aqui um discurso que é estruturado pela burguesia, pelo qual 6 da tarde essas televisões majoritárias do Brasil, todas são contra os direitos humanos. Porque todas às 6 da tarde mostram um bandido que fez tal coisa e levam o povo inteiro a ir posicionar-se contra os direitos humanos, porque um bandido roubou uma moto e não sei o que mais. Esta sensibilização vem do capital. O capital lava o dinheiro do crime organizado. O crime organizado é uma forma de organização do capitalismo. As igrejas, em maioria, são uma forma de acumulação, ainda que em algum momento residual, ou ainda que outra numa circulação peculiar, mas elas são uma forma de acumulação. Então, esse dinheiro está no banco. Esse dinheiro passa para comprar empresa. Esse dinheiro compra imóveis. Ou seja, o capitalismo opta por isso. E, ao cabo disso, o povo está dominado pela televisão, que ele fala que direitos humanos são só para humanos direitos, então ele é contra qualquer proteção da minoria, e o povo é a dita minoria, é o povo que apanha por pensar assim. A igreja forma o povo para a extrema-direita, as posições políticas e sociais são todas regressivas, o povo vota em posturas políticas contra o seu interesse e o povo tem certeza que vota em favor do seu interesse, porque o povo crê que ele está defendendo a família cristã, ele está indo contra o aborto, ele está indo contra XYZ. Se alguém inventar que os ETs vão invadir a Terra, os ETs, se a fala for crítica ao ET, o ET é de esquerda, e se o ET vier salvar a Terra, o ET é de direita. Resultado, nossa opção em favor de um ET será aquela que a burguesia pensar em favor do ET. Se o ET de Varginha for lido como uma coisa muito positiva, ele é um fenômeno do capitalismo e ele é de direita. Eles, inclusive, fizeram sinais lá naquelas 72 horas de espera, eles tentaram contato com... É verdade, a extrema-direita buscou aí chamar ETs para si. Então, o que estou dizendo é, ao cabo, o povo sofre, só que a aparelhagem ideológica da burguesia está posta. Televisão, educação, faculdade, escola, religião. Nós temos aqui, então, este domínio fechado e é contra esse domínio que nós devemos lutar hoje, para que nós possamos fazer com que haja uma abertura de luta na nossa gente para entender qual é o problema e qual é a solução. Professor, muito obrigado por essa aula, viu? Obrigado, que alegria. Bom, vale demais conferir essas e outras edições completas lá do BDF Entrevista que você confere em radiobrasildefato.com.br. Além disso, a gente destaca que o BDF permanece acompanhando de perto os processos eleitorais que acontecem na França e em qualquer outro lugar do mundo também, né? A gente vai ter nos próximos meses, por exemplo, as eleições municipais, mas também aqui no lado, em julho, ainda nesse mês, a gente vai ter as eleições na Venezuela com uma cobertura super especial que o Brasil de Fato está preparando. Então pode ter certeza que aqui no Bem Viver e todos os outros projetos, outros produtos do Brasil de Fato, você vai acompanhar essas eleições bem de pertinho. Você adora ler, ama livros e gostaria de entender melhor o nosso país? Imagine receber todo mês um kit com um livro e um dossiê que te ajuda a entender a nossa sociedade hoje, por um preço baixinho e com frete grátis para todo o Brasil. Este é o Clube do Livro da Expressão Popular. Para saber mais, acesse o site expressãopopular.com.br e escolha seu plano. Assine agora! Expressão Popular. 20 anos na Batalha das Ideias. Programa
programa Bem Viver. A gente vai falar agora sobre a situação de disputas na política em Minas. A gente vai saber as pautas principais dos movimentos populares diante do governo de Romeu Zema, e isso tudo em 2024. Foram realizadas greves, ocupações de terra e manifestações para defender empresas públicas de saúde, educação e do meio ambiente também. A reportagem é da nossa correspondente em Minas Gerais, Ana Carolina Vasconcelos, e quem traz as informações para a gente é Douglas Matos. Paralisações e greves do funcionalismo público, luta contra as privatizações, ocupação de terra e combate ao avanço da mineração marcaram o primeiro semestre de 2024 em Minas Gerais. Em todo o estado, trabalhadores resistiram ao avanço do projeto neoliberal aplicado pelo governador Romeu Zema, do Partido Novo, como ressalta Silvio Neto, da direção do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Fizemos um conjunto de mobilizações e de lutas, e todas elas identificam o governo do estado como um grande limite, seja para avanço na conquista de direitos, ou seja, da parte do governo como um promotor da manutenção de privilégios, principalmente na entrega daquilo que é patrimônio do povo mineiro, que está sob a guarda do estado e do governo, com destaque para toda essa ofensiva na tentativa de privatização das empresas públicas e para a precarização do trabalho do servidor público. Segundo o governo de Minas Gerais, também como um promotor da entrega dos bens da natureza. Entre os dias 19 de abril e 1º de maio, mais de 500 organizações populares e sindicais construíram o plebiscito popular em defesa das estatais de Minas Gerais, que consultou mais de 300 mil pessoas de 120 municípios sobre o futuro das empresas mineiras. 95% disseram que CEMIG, Copasa, Gasmig, Codemig e Codengi devem continuar públicas. Desde o primeiro mandato, Zema propõe a privatização das estatais. O plebiscito também perguntou à população sobre a proposta de emenda à Constituição 24/2023, de autoria do governo, que ficou conhecida como PEC do Cala-Boca. Com ela, o governo quer retirar a obrigatoriedade de realização de um referendo popular para vender as empresas mineiras. 98% dos participantes do plebiscito disseram ser contra a medida. O governador também enfrentou mobilizações contra a privatização dos hospitais da Fundação Hospitalar do Estado de Minas. Houve também resistência no funcionalismo público. Mesmo tendo sancionado um reajuste de quase 300% em seu próprio salário no ano passado, neste ano, Romeu Zema propôs inicialmente um aumento de apenas 3,62% aos servidores do Estado. A proposta foi motivo de dezenas de paralisações das categorias. Os servidores denunciaram que o reajuste não seria capaz de repor sequer a inflação e apresentaram uma contraproposta de mais de 10%. Em meio às seguidas mobilizações dos trabalhadores, Romeu Zema ajustou a proposta um pouco para cima, para 4,62%. A deputada estadual Beatriz Cerqueira, do PT, destaca que, ainda assim, as lutas protagonizadas pelo funcionalismo público foram fundamentais para escancarar a falta de interesse do governo em valorizar os profissionais. Foram 3 meses de resistência em relação ao projeto de lei que acaba com o IPSENG, além de desmontar o falso discurso do governo de valorização dos servidores, quando ele encaminhou um projeto de lei à Assembleia, que não repôs sequer a inflação, e ele não imaginava que teria uma reação tão massiva quanto teve, né, a ponto do governador ter que suspender agendas oficiais, com medo, né, dos servidores que estavam manifestando por todas as regiões do estado. Na educação superior, Zema enfrentou uma greve de mais de 2 meses dos docentes da UEMG, a Universidade do Estado de Minas Gerais, com adesão de 80% da categoria. Após a paralisação, que terminou no dia 26 de junho, a Associação dos Docentes destacou que a categoria saiu vitoriosa. De acordo com a nota do sindicato, abre aspas, a greve entrou para a história como a mais forte, ampla e mobilizada da universidade, fecha aspas.
Entre as conquistas estão a manutenção do pagamento de ajuda de custo em caso de licenças, a realização de concurso público para as vagas com cargos já criados, a garantia de R$10 milhões no orçamento para a política de assistência estudantil e o atendimento gradual dos pedidos de docentes que querem ampliar as jornadas de trabalho de 20 para 40 horas. Outro destaque do primeiro semestre foi o enfrentamento à mineração. Criticado por flexibilizar as normas ambientais e favorecer mineradoras, Zema propiciou o avanço de empreendimentos que ameaçam as serras de Minas Gerais e intensificou as investidas para a exploração predatória do lítio na região do Vale do Jequitinhonha, como alerta Silvio Neto, do MST. A mineração avança em todas as regiões do estado, seja na bauxita da Zona da Mata, seja na expansão da extração do minério de ferro no quadrilátero ferrífero, que chega à pachorra de tentar entregar a Serra da Gandarela aqui no entorno de Minas Gerais, ou a própria Serra do Curral aqui nas barbas da capital, ou seja, nessa falácia, né, da economia de baixo carbono que aponta toda a bacia do rio Jequitinhonha para a extração do lítio. E isso atinge diretamente a principal limite da sobrevivência de todo o povo do Vale do Jequitinhonha, que é a água. No dia 8 de março, mulheres do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra protagonizaram, junto a 500 famílias da região metropolitana de Belo Horizonte, a ocupação de um terreno abandonado e improdutivo em Lagoa Santa. Entre as pautas da mobilização, o movimento destacou as críticas ao atual modelo de mineração, a denúncia do fortalecimento do agronegócio no estado e o combate à fome. O cientista social Estevão Cruz alerta para a necessidade de a população se manter mobilizada, principalmente diante da iminência de novas tentativas de privatização. Essas empresas estatais que saem das mãos dos estados e vão para o governo federal, elas acabam sendo, em algum momento, privatizadas, né? E além desse histórico, né? E também é importante a gente considerar o papel estratégico que elas cumprem para o próprio governo do estado, né? E aqui nós estamos falando numa perspectiva que vai muito além do governo Zema. O governo Zema sempre quis se desfazer das estatais a partir da sua visão privatista, a partir da sua visão antidemocrática, elitista, né? Mas o fato é que, ao sinalizar acordo com a proposta que está sendo apresentada pelo Rodrigo Pacheco, de federalização das estatais, o governo Zema parece entender também que isso é um caminho para o seu objetivo de desfazer dessas empresas. Procurado pelo Brasil de Fato Minas Gerais para comentar sobre as denúncias, o governo Zema não respondeu até o fechamento da matéria. O espaço segue aberto para manifestações. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Ana Carolina Vasconcelos, em Belo Horizonte. Locução, Douglas Matos. Assim como o BDF de Minas, a gente lembra que o Brasil de Fato segue acompanhando a situação política em outros estados. Vale sempre a gente ficar de olho em uma visão popular no Brasil e no mundo por aqui. Brasil de Fato, uma visão popular do Brasil e do mundo. Leia e ouça as informações que mais interessam no seu dia. Política, economia, direitos humanos, cotidiano, saúde e cultura, tratados com pluralidade e diversidade. Jornalistas, articulistas e movimentos populares reunidos em um só veículo. Esse é o Brasil de Fato. Conteúdos em texto, áudio e vídeo que informam e contribuem na luta por uma sociedade mais justa e fraterna. Quer ficar por dentro? Então acesse brasildefato.com.br. Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. E para ninguém esquecer, a gente tem um encontro marcado de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 11 horas da manhã, pelo rádio e pelas principais plataformas de podcast. No site do Brasil de Fato, você clica na aba rádio e você confere todas as edições do Bem Viver, além dos outros produtos que a gente proporciona para nossa audiência de graça. Lembrando que o nosso programa vai ao ar também na nossa parceira RBA, a Rádio Brasil Atual 98,9 FM, mas a gente chega para o mundo inteiro por meio da radiobrasildefato.com.br pela internet. Lembrando que o nosso programa também fica disponível nas principais plataformas de podcast.
Agora a gente fala sobre o protagonismo da juventude periférica no movimento hip hop no leste fluminense. É que o episódio mais recente do programa Papo na Laje destaca essa realidade em Itaboraí, no Rio de Janeiro. Lá foi fundada em 2013 a Roda Cultural do município, conhecido como Batalha da Foice. Ela foi inspirada pela cena hip hop de outras regiões do Rio de Janeiro, como de São Gonçalo e Niterói. O programa Papo na Laje conversou com a designer de moda Lívia Honório. Ela começou como frequentadora da roda e passou a se envolver em mais atividades. Recentemente, Lívia também assumiu a posição de organizadora. Eu cheguei como frequentadora da roda. Aqui em Itaboraí sempre foi um lugar que era onde eu saía de casa para ir. Porque nunca teve muitas coisas aqui. Então foi onde eu me identifiquei, foi onde eu falei assim, aqui é legal de frequentar. E eu lembro que era a batalha, né? Ela já andou em alguns lugares, começou no Outeiro, né? Isso. Depois ela veio, depois ela foi para praça de Restaurante de R$1. Depois ela foi para praça lá no centro. E aí lá na praça lá no centro foi onde eu comecei a frequentar. Eu tinha umas amigas que a gente na época, foi em 2015, por aí, 2016, a gente tinha um núcleo das mulheres negras aqui de Itaboraí. Era poucas meninas, um pequeno, e a gente se reunia ali. E era sempre basicamente no mesmo dia que tinha a roda. E ali eu comecei a frequentar mais. E aí eu comecei a faculdade, eu fazia de moda na época. E aí sempre quando tinha um horário que eu descia no centro, era o horário que ainda estava rolando. Então eu subia a praça e ficava por lá. E aí eu comecei a frequentar desde então. No final do ano passado, que é recente, que eu recebi o convite para poder fazer parte dessa organização. Para poder estar ali ajudando nessa parte que a gente tem, a Batalha de Outfit. Então a gente sempre reúne o pessoal, coloca um tema do dia da roda, para as pessoas lá desfilar. E aí a gente sempre tem uma premiação para poder ver qual look está mais no tema. E aí eu entrei na roda como fazer parte da organização no final do ano passado, bem depois. O Papo na Laje também conversou com DE Vulgo Dia, que é MC e assistente social, além de cofundador da Batalha da Foice. Ele foi perguntado sobre a presença feminina como uma das lideranças do espaço. Durante a resposta, Lívia Honório e a própria apresentadora Dani Câmara participaram da prosa. Eu acho que causa, primeiramente, um impacto de ser algo diferente. Tipo, eles já olham a nossa roda, roda cultural de Itaboraí, não é como as batalhas, né, que eu costumo ir. Porque tem uma mina que tem voz ativa na diretoria, isso tem que ser respeitado. E tipo, aqui eu não posso falar qualquer coisa também, porque, tem uma mulher na diretoria. Por mais que às vezes falem, mas às vezes é um MC de fora, ou o MC se empolga e no momento seguinte ele já meio que pede desculpa na próxima rima. Então acho que tem esse lugar de representatividade por aí. Porque também assim, ele é cobrado. Se ele falar alguma coisa, geralmente não vai passar assim, não vai passar batido, vai chegar, vai conversar. E então acho que esse papel de ter uma mulher também, não só participando, por exemplo, como MC, que a gente tem também, algumas meninas, poucas também ainda, mas temos algumas MCs também que vão para batalhar, mas também nessa parte dos bastidores, eu acho que é importante também. Nem todos os MCs sabem que tem uma mulher ainda na organização, porque também como é uma coisa nova, eu também assim, né, a gente não chega falando, né, só quem realmente acompanha de fato vai saber ali que tem o nome de uma mulher ali no meio também. Eu acho importante. Deixa também as meninas mais à vontade para chegar. Para frequentar esse espaço. Sim. E o diálogo é outro também, né? Sim, acaba que a roda ela fica mais politizada, eu acho que social, acho que ela entra mais de acordo com o que a gente pensa a cultura hip hop e suas diretrizes. Ter uma mulher negra na roda, design de moda potente, que pensa a rua, pensa a cultura e agrega. E o momento que a Lívia entra, né, tipo, na roda é diferente do momento que eu chego para criar a roda, mas são duas verbes parecidas, são dois impulsos parecidos, porque a gente precisava de uma cena em Itaboraí, precisava de alguma coisa, precisava de um sonho ali para mover a gente, e após isso a gente estabeleceu, a roda tá no imaginário popular, pelo menos da juventude periférica de boa parte de Itaboraí, mas a gente precisava tornar ela mais ativa socialmente e politicamente também, entendeu? DE Vulgo Dia também explicou a diferença entre roda cultural e batalhas de rima, na visão deles. Edital das rodas.
que aconteceu, a gente da Funarge, né? A Funarge criou um edital para premiar 50 rodas culturais no Rio de Janeiro. E a gente já vai para o segundo prêmio, a gente ganhou os 2. E aí houve um debate nos grupos sobre como identificar uma roda cultural. Porque tinha muita batalha de rima se identificando como roda cultural e muita gente não aceitando. Porque para você fazer uma roda cultural que englobe os 4 elementos, pelo menos, né, costurando o 5º elemento, que é o conhecimento, é muito difícil. Por exemplo, Itaboraí tem defasagem de break, de b-boy. Não tem b-boy aqui, a gente tem que trazer de São Gonçalo, de Niterói. Às vezes os grafiteiros daqui também não estão disponíveis, a gente tem que importar de outro lugar, assim como o DJ. Então a gente soa para deixar a nossa roda cultural no aspecto que a gente entende como cultura hip hop. Pra fazer Enquanto, um básico, assim. Talvez só por ter mídia ou por ter mais popularidade, uma batalha de rima passa à frente de uma roda cultural que está ali batendo na tecla dos 5 elementos, 4, 9, até mais. O tempo todo. Então a batalha de rima é algo que se encaixa dentro da roda, né? E a roda cultural, ela isso abrange outros na nossa aspectos. visão, né? Na a gente nossa, entende assim. Tem muita gente que não entende. Ela acha que é só colocar ali as caixas, alguém rimando, tá ali, roda cultural, tá representando. Devo Gudia também apresentou alguns fundamentos da roda cultural com 4 perfis de espaço. Então, os 4 elementos basicamente são o MC, que faz o rap, ou o rapper, né? A gente entende o MC como o mestre de cerimônia, aquele que faz o rap, mas ele se enquadra dentro das diretrizes do hip hop. O MC, ele tem propriedade para representar a cultura hip hop, seja apresentando uma batalha com mestre de cerimônia, um evento de hip hop, ou fazendo a rima, fazendo o rap. Enquanto o rapper, ele só é o cara que faz o rap. Então a gente traz essa ideia de um cara lá de fora chamado KRS-One, que é um dos fundadores do hip hop também. E eu acho uma diferenciação importante da gente fazer, porque às vezes você vê um cara na rádio que tá com 50 milhões de views, esse cara aí é MC. Mas não é, mano, ele só tá fazendo a rima ali, fazendo o dinheiro dele e também fé. Mas é importante fazer essa diferenciação. Então o primeiro elemento, né, o MC faz o rap. O segundo elemento seria o break, né, dançado pelos b-boys, são break boys ou break girls, que é a dança, né. O terceiro elemento, o grafite, apresentado pelos grafiteiros, que é o desenho com spray na parede, né, as letras de formas diferentes na parede, né, e tem vários tipos dentro desse elemento, né, vários tipos de grafite. E o quarto elemento seria o DJ, que é talvez o elemento fundador da cultura, porque acho que sem o DJ não teria existido os outros, né? Porque acho que é o DJ Work que ele descobre o macete de você botar um toca-disco de cada lado para não parar, né? E você usa só os breaks das batidas, das músicas, né? Que eram músicas de soul, de funk, tipo James Brown. Então você pegava 2 discos exatamente da mesma música do James Brown, esperava a parte que não tinha voz, só a batida, e deixava rodando os 2 sem parar. O Papo na Laje é um programa de TV que valoriza o protagonismo da juventude nas favelas e periferias do Rio. A cada novo episódio, a apresentadora Dani Câmara recebe convidados e fala sobre temas de interesse da juventude. A realização é do Brasil de Fato Rio de Janeiro e essa já é a 3ª temporada do programa, que conta com a parceria da Incubadora de Inovação Social e Cultura de Maricá. Tá imperdível, gente. Vale muito a pena ver essa temporada e todas as outras. Os episódios estão de graça lá no YouTube do Brasil de Fato.
E assim a edição do Bem Viver de hoje fica por aqui. Lembrando que amanhã estamos de volta, sempre a partir das 11 horas da manhã, pela Rádio Brasil de Fato. A gente chega junto pela internet no mundo inteiro. E já a partir da 1h da tarde, a gente chega junto pela RBA, a nossa parceira Rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo. O programa também vai ao ar em diversas rádios pelo país e a lista completa de emissoras que retransmitem o programa você encontra na nossa matéria de divulgação diária do programa disponível no nosso site. Valeu demais para todo mundo que tá junto com a gente, galera. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. A apresentação deste programa foi de Lucas Weber, roteiro de Daniel Lamir. Edição e produção de Camila Guiar, Daniel Lamir e Douglas Matos. Trabalhos técnicos de Lua Gattinoni, Edson Oliveira e André Paroche. Coordenação de Rádio e TV Moniz Ravena, diretora de programa de áudio Camila Salmásio, direção executiva Nina Fidelis, apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Até amanhã, gente. Tchau, tchau. Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.